Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Chegou o mês de junho, estamos aí no começo do mês de junho, que é um mês de más e boas notícias. A má notícia é porque é um mês modorrento, é um mês mais chato da NFL. Você já viu que os vídeos agora não são mais diários, tem um intervalo maior entre um vídeo e outro. Tá difícil às vezes achar um assunto pra gente comentar, mas a gente sempre encontra o que falar de NFL. Porque faltam 99 dias, a temporada tá chegando. O lado bom é porque o mês de junho é o último mês que você não tem basicamente uma NFL. Mês de julho já voltam os training camps, em agosto já tem lá a pré-temporada, os jogos da pré-temporada, em setembro a bola voa, dia 8 de setembro, jogo marcado entre Rams e Bills, abrindo a temporada de uma forma espetacular. Então agora é o momento de a gente parar, sentar, analisar, tentar prever o que vai acontecer e também tirar dúvidas. É um momento que eu quero contar muito com a sua colaboração. Quer que a gente comente algum assunto, explica alguma história, explica alguma questão aí de jogada, de regra, mande a sua pergunta para cá, porque é muito legal. Então usa aqui abaixo a barra de comentários para deixar a sua pergunta, é fundamental para que você chegue na temporada voando, cara, sabendo absolutamente tudo, tá? Então aquele convite para você dar aquela curtida no vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Também chegou agora o que passa, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. E se você puder colaborar com o que passa, faça parte do nosso clube de membros, assim como o Paulo, que representava todos os Paulos, é o Paulo Radavelli, ele que chegou com a gente já na segunda-feira, seja muito bem-vindo. O Rafael Leite também chegou agora, junto com o Welder Pugsley, eles estão chegando. Muito obrigado mesmo pela confiança, por apostar no projeto. É um trabalho que, exige demais, né? A gente se dedica bastante para fazer e eu quero retribuir de alguma forma, não quero fechar conteúdo, quero conteúdo chegando para todo mundo, porque acho que é assim que o futebol americano cresce, né? Quanto mais gente souber o máximo possível, a discussão melhor, é bom para todo mundo. Mas tem nosso grupo no Telegram pra gente bater papo. Durante a temporada eu vou colocar alguns textos exclusivos, apostas, power ranking lá para quem acompanha, para quem faz parte do clube de membros. E vai ter sorteio, né? Quando chegarmos em 50 inscritos, vou sortear uma bola, ó, igual essa aqui da Wilson, uma bola de futebol americano. E com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial da NFL. Então fica ligado, faça parte do nosso clube de membros se você puder colaborar. Vamos nessa! Começar com uma notícia triste aqui, né? Afinal, na segunda-feira, pouco depois do vídeo ter ido pro ar, tivemos a informação da morte do cornerback, o Jeff Gladney, ele que foi escolha de primeira rodada do draft em 2020 pela equipe do Minnesota Vikings. Acabou sendo dispensado na temporada passada, foi inocentado num caso de violência doméstica e assinou um contrato nessa off-season com a equipe do Arizona Cardinals por 2 temporadas, mas sofreu um acidente de carro, as causas estão sendo investigadas ainda e não resistiu. 25 anos apenas, uma notícia muito triste porque nessa off-season, né, pesada, né, mais uma notícia de morte de um jogador tão jovem. A gente falou do Haskins aqui, que foi atropelado, agora tem o Gladney, então é muito, muito, muito triste mesmo. A gente deseja força para todos os familiares, que o Gladney descanse em paz agora, que tenha uma tranquilidade. É triste começar o programa desse jeito, mas não tem como a gente evitar um assunto desse, tem que falar dessa tristeza. Agora a gente vai falar de notícias policiais, naquela pegada de uma notícia boa, uma notícia ruim. A notícia boa fica para o Jerry Jeudy, o wide receiver da equipe do Denver Broncos, que teve retiradas as suas acusações, né? Ele foi preso recentemente, teve um desentendimento com a mãe da filha de 1 mês, né? O casal tem uma filha de 1 mês, teve um desentendimento, ele trancou algumas coisas, teve uma briga lá, acabou sendo preso, entrou com uma parte de violência doméstica, então ele teve que dormir na cadeia, não pôde sair na hora, teve que encontrar o juiz, mas a própria mãe da criança já tinha falado que ia pedir para tirar as acusações, porque ela não foi agredida, nem se sentiu ameaçada em momento nenhum. Foi uma questão de desinteligência, né? Como eu falei aqui já, que a gente sempre ouve lá nos programas policiais, uma discussão do casal, mas que não teve violência, e agora todas as acusações foram retiradas, está tudo tranquilo com o Jerry Jeudy. Por outro lado, quem não está tranquilo não é Deshaun Watson, porque voltou a ter 23 processos civis acusando ele de conduta, conduta sexualmente, né, errada em sessões de massagem, né? Ele teve mais um caso, tinha 23, uma mulher tinha tirado e agora essa mulher voltou, é a Ania Smith. Ela realizou 3 sessões de massagem com o Deshaun Watson em junho de 2020. Falou que sessão após sessão a coisa ia ficando um pouquinho mais estranha, mais complicada.
né? Ele pediu para focar mais nas nádegas dele. No segundo encontro, ele teria tentado passar a mão na bunda da massagista e convidou ela, sugeriu que ela tivesse relações sexuais com o Deshaun Watson. Na terceira, o Watson teria ficado pelado e se negado a se cobrir e também repetidamente pedido para ter relações sexuais com ela. A NFL não comentou esse novo caso em cima do Deshaun Watson. A gente lembra que ele está sendo investigado pela Liga. A Liga já entrevistou o Deshaun Watson. Muito em breve a gente deve ter esse processo nas mãos dos responsáveis por darem uma punição ou não pro jogador, pro quarterback, e a gente fica aguardando o que vai acontecer, o desenrolar dessa história, não só na justiça civil, né, nos processos, mas também o que a NFL vai fazer com relação a isso. Até a equipe dos Browns, sem sombra de dúvidas, está pensando o que vai acontecer, né, porque muda completamente a temporada, deram um contrato maravilhoso, 230 milhões de dólares garantidos pro Deshaun Watson, e quer saber se vai contar com o quarterback ou não. Essa é a grande dúvida. Tomara que saia rápido, porque eu não aguento mais falar de Deshaun Watson. Eu quero, né, ter uma ideia do que vem pela frente já de fato. Falar um pouquinho sobre o contrato do Aaron Donald. Eu comentei sobre o Lamar Jackson não ter aparecido na segunda-feira, né, não ter aparecido nos OTAs, lá nos Ravens. E fique bem claro, não tô querendo colocar crise em time nenhum, tá? São assuntos que a gente tem que discutir, porque não aparecer, por mais que seja voluntário, representa alguma coisa. E o caso do Aaron Donald representa também essa história. Ele já tinha especulado a história de se aposentar, depois não, vou voltar e tá tudo certo. Mas o jogador deixou claro que ele quer saber de, dinheiro tem que entrar na conta, né? Por mais que o assunto, o discurso dele seja um pouco diferente, né? O Aaron Donald não apareceu também nos OTAs, não treinou com a equipe dos Rams nos trabalhos voluntários, e ele deu uma entrevista ao podcast I Am Athlete, falando que não é questão de dinheiro, mas no fim do dia são negócios, né? É assim que funciona, não tem como falar. O Aaron Donald assinou um contrato em 2018, um contrato de 6 temporadas, 125 milhões de dólares. Então ele tem mais 3 anos de contrato. Nesse ano ele está previsto para ganhar 14 milhões, um pouco mais de 14 milhões de dólares, o que faria dele o 102º jogador mais bem pago da liga na temporada, segundo o Spotrac, né, que faz esse acompanhamento. E na média desses 22 milhões e meio de dólares por temporada, ele é o 27º jogador mais bem pago. Mas sem sombra de dúvida, o Aaron Donald é top 5 dos jogadores da NFL, tá? Eu sei que salário de quarterback sempre vai ser maior, a posição influencia, mas na qualidade, no jogador, no aspecto, o Aaron Donald é top 5 de jogadores, sem sombra de dúvida na atualidade. Ele é discutivelmente o melhor jogador da história, o melhor jogador defensivo da história da liga. É um cara que tem que estar no papo, que tem que estar na discussão. É um monstro absurdo, com estatísticas, com performance. Agora ganhou um Super Bowl, tem um lugar garantido no Hall da Fama, sem sombra de dúvidas. E ele deu um discurso lá, falou, cara, eu quero sempre estar ganhando, ter a chance de ganhar. Então eu vejo que tem uma chance de ganhar, eu fico mais interessado em voltar, mas são negócios. Sempre querendo dizer, também tem que entrar para fazer rir, tem que me fazer rir, né? Assim, para sorrir, tem que me fazer rir também. E é isso que ele tá pensando, né? Ele quer saber da grana. Ele falou que tinha na mente dele, quando ele entrou na NFL, que 8 anos talvez fosse o limite para ele, jogaria 8 anos e depois se aposentaria, mas ganhar o Super Bowl mexeu com ele sente que tem chance de ganhar mais um, isso aí vicia, falou que é um momento espetacular, então ele quer ganhar mais um Super Bowl, quer voltar, mas tem que ganhar uma graninha e um qualquer ali faz a diferença. A gente vai aguardar um pouquinho mais o que acontece, porque também os Rams, importância não preciso nem falar o quão importante é um Aaron Donald ter no elenco ou não, né? Passando aqui rapidamente por algumas perguntas que chegaram, vou começar com o Maurício Rodrigues, que é membro aqui, que faz parte do nosso clube de membros do Toque Passa. Ele perguntou se o Bill Belichick perdeu a mão de montar defesas sólidas, porque eu falei aqui das defesas mais importantes na segunda-feira, as melhores defesas que eu acredito. Aí os Patriots não estão nela, né? Os Patriots tenho muitas dúvidas, mas não, a qualidade do Bill Belichick é inquestionável. O Bill Belichick tem, uma das mentes mais geniais defensivamente na NFL, sem sombra de dúvidas, e a gente sempre pode esperar alguma coisa. Eu vejo problemas claros nos Patriots hoje na posição de linebacker, de cornerback. O time é inferior ao ano passado, mas a gente já viu o Bill Belichick trabalhar com peças que a gente não conhecia e conseguir fazer esses caras apresentarem um futebol americano, né, excelente. São vários e vários casos. J.C. Jackson mesmo é um cara que ninguém conhecia e sai com status de superstar. O Gilmore
por mais que fosse um cara já com um certo destaque nos Bills, os Patriots foram atrás, ofereceram uma grana, mas que os Bills entenderam que não vale a pena, e o cara foi lá, jogador defensivo de uma temporada. Tudo isso aqui pode acontecer. O caso do Butler, né, que tá de volta agora, que o Butler tava fritando o frango lá no Popeyes e de repente tá fazendo interceptação na linha de uma jarda para conquistar o Super Bowl. Tudo isso parte da mente do Bill Belichick. Não dá para descartar nunca o time, mas eu vejo essa queda. Temporada passada os Patriots tinham uma defesa interessante até se dissolver, né? O final da temporada foi horrível ali, depois do bye, tudo deu errado. E a imagem que passou da última partida ali nos playoffs das mais horrendas. A defesa esqueceu que tinha que jogar os playoffs, a defesa não fez absolutamente nada contra a equipe do Buffalo Bills. Mas não dá para descartar, é que eu não espero muita coisa da equipe dos Patriots nessa temporada, não. E tem uma pergunta aqui do Laércio Júnior Games, que falou que chegou recentemente aqui ao Toque Passa. Seja muito bem-vindo, Laércio, que bom que tá gostando do trabalho. Ele perguntou sobre os times que estão em rebuild, né? Qual que eu acho que aqueles que são mais perto de se tornarem competitivos ou brigarem por playoffs. Primeiro que a gente tem que ver que assim, na NFL você sempre está em rebuild, não tem como falar, né? Todos os times estão meio que numa reconstrução, é constante esse trabalho, né? Mas a gente vê estágios diferentes, times que deixam a equipe cair um pouquinho mais para conseguir mais material de draft, troca alguns jogadores para se reencontrar. Desses times todos, eu vejo pela sua foto que você é um torcedor dos Texans, os Texans é um time que me agrada. Eu estou curioso para ver esse trabalho do Love Smith. Gostei da aposta do Davis Mills. Acho que é um time que pode crescer, mas não é para esse ano, não é para o próximo ano. Daqui 3 anos talvez seja a equipe. Eu falava isso aqui, para quem acompanha o Toque Passa de longa data, sabe quanto que eu critiquei o trabalho do Bill O'Brien, tá? Porque para mim ele não só acabou com a horta, mas como jogou sal na terra para não crescer nada, né? Então é um trabalho de reconstrução muito mais lento do que deveria ser quando você tem essa mudança. Mas eu gosto. Eu acho que o caminho está sendo bem trilhado, né? E com calma vão chegar em algum lugar. A equipe dos Lions é uma equipe que me agrada bastante. É um time que cresceu, fez um bom draft, fez uma temporada no passado que foi o segundo pior time em número de vitórias, mas que tivemos muitas derrotas que facilmente poderiam ter sido vitórias, né? Placar muito ajustado, muito apertado, situações que você poderia ter saído com um resultado melhor no jogo, e eu gostei da forma como eu vi jogar. Tem dúvidas com relação ao quarterback, Jared Goff, mas eu não acho ele assim tão péssimo como pintam. É ruim, mas não é, né, tão desastroso. Eu prefiro ter ele do que vários quarterbacks na NFL. O trabalho dos Jets, para mim, é muito bem feito, né? Mas tá numa divisão complicada, né? Competir na AFC Leste não é dos mais fáceis, não é das missões mais fáceis. Então, eu vejo alguns times com um caminho bom, né? Ao contrário, por exemplo, dos Falcons, que eu ainda acho que está bem perdido. O trabalho dos Falcons é bem confuso. Os Bears, que estão num rebuild do rebuild, né? Eles vinham tentando reconstruir e agora tem que parar tudo de novo e tentar chegar de novo. É uma situação diferente nesse momento. Eu vejo esses 3 times, eu gosto bastante. Os Giants também é um time que pode entrar nessa parada. Tem essa dúvida toda aqui com relação ao quarterback, mas você vê certa qualidade e que pode estar encontrando um caminho para ir. Mais próximo nesse momento eu vou colocar os Lions, mas não acho ainda que seja time para brigar para playoffs nessa temporada. E não dá para fazer aquela história do worst to first, né, o last to best na temporada, porque no passado a gente teve, por exemplo, os Broncos ficando em último na AFC Oeste, e é um time que vai brigar, mas tá num estágio diferente de rebuild. Faltava uma pecinha ali, é o quarterback. Vou colocar os Ravens também. Não dá para colocar os Ravens. Os Ravens estavam com muitas lesões, não era um rebuild de fato, como a gente podia avaliar. E por falar em avaliar e rebuild e reconstruir, eu quero falar um pouquinho de treinadores, né? Porque eu acho que a gente tem falado um pouquinho, falou de grupo de recebedores, já fizemos aqui algumas apostas falando quem que deve chegar em cada uma das divisões, e eu quero falar um pouquinho agora dos treinadores, aqueles treinadores que chegam na temporada com mais tranquilidade, ou que estão já com as costas fervendo ali, com o traseiro pegando fogo, prontinhos para ser mandado embora. A temporada passada a gente teve muitas mudanças de treinadores, algumas mais do que cantadas, pedras cantadas, esperadas, de Urban Meyer saindo no meio da temporada. Não achei nem que chegava na terceira semana. Mas algumas que pegaram de surpresa. O Sean Payton pediu para sair da equipe do Saints, né? Acabou saindo ali, vai voltar no ano que vem para a NFL. O Brian Flores foi, acho que, a demissão mais surpreendente que a gente teve na temporada passada. Eu acho que teremos menos demissões no fim dessa temporada, tá? Mas eu queria ranquear
colocar um pouquinho aqui nos patamares que esses caras estão. E alguns técnicos chegam sem risco nenhum, né, com a vida tranquila, sabendo que não importa o que aconteça nessa temporada, vão terminar com um emprego e eu acho que sem tanta pressão no ano que vem. É o caso, por exemplo, do Bill Belichick. Bill Belichick, você pode falar, putz, mas os Patriots vão ter uma queda, e os Patriots, né, perderam a dinastia, mas o time tá na mão do Bill Belichick. O Robert Kraft deu a chave lá e não vai mandar o Bill Belichick embora, ele vai sair nos termos dele, tem 70 anos, tá chegando a hora da sua aposentadoria, né, tá um dos mais velhos da liga neste momento, mas tá tranquilo. Eu acho que o Bill Belichick não tem que se preocupar com absolutamente nada, não importa o que aconteça nessa temporada. Andrew Reid é outro nome. O trabalho dele nos Chiefs dispensa apresentação, dispensa comentário, é um cara muito bom. Sean McVay é dono de Los Angeles, né, amigo? O cara tá lá e tem toda a tranquilidade do mundo, agora ainda mais, né, surfando no título do Super Bowl, não tem nem o que dizer. Sean McDermott, na equipe dos Bills, o cara que fez uma reconstrução muito legal na equipe de Buffalo. Hoje é um dos times apontados como candidatos sempre, por mais que uma nova derrota gere um certo questionamento, eu ainda acho que ele tem crédito de sobra para seguir fazendo um trabalho sem problema. A gente pode pensar que no ano que vem talvez ele passe a ser questionado, mas esse ano está sossegado com o McDermott, o John Harbaugh na equipe dos Ravens, o Mike Tomlin nos Steelers, nunca teve campanha negativa, não tem por que imaginar, vai reconstruir, né? É um ano de reconstrução na equipe dos Steelers, mas Mike Tomlin é um cara inquestionável. O Zach Taylor nos Bengals, né? O cara acabou de vir de uma temporada de Super Bowl, eu acho que vai ser um bom time ainda. E o Nick Sirianni lá na equipe dos Eagles, por quê? Porque conseguiu levar o time para os playoffs na temporada passada, que para mim era inimaginável. Você tem um time mais forte esse ano, que pode aumentar a cobrança para cima dele, mas todo mundo sabe que a situação do Hurts ela é a mais avaliada nesse momento, né? Se eles têm quarterback ou se eles vão buscar o ano que vem. Então eu acredito que é um trabalho que está, né, muito bem apoiado neste momento, pelo menos nessas franquias. Questões que podem ser levantadas já a partir de 2022. A gente já termina o ano e falou assim, olha, será que tem que continuar? Não acho que corram risco de missão, zero para mim, não vão cair, mas que podem ser questionados por algumas situações. Por exemplo, o Kyle Shanahan nos 49ers. Ele pode ser questionado pela situação, como ele vai lidar com a situação do Trey Lance. Né? O investimento que foi feito no Trey Lance, a evolução, então vai ser avaliado se foi um acerto ou se foi um erro, o draft do Lance, como ele está colocando em campo, se estão funcionando as coisas. Acho que o Shanahan pode ser um pouco questionado, por mais que esteja muito tranquilo no cargo, sem sombra de dúvidas, para mim, um dos melhores treinadores da liga, disparado, tá? Muito bom treinador de fato. O Matt LaFleur, trabalho excelente nos Packers, o cara vence na temporada regular, né? Talvez um novo desastre, um novo vexame na pós-temporada, sendo uma luz ali falando, peraí, não adianta ser leão de treino, né? O cara vai muito bem na temporada regular e não consegue dar esse passo além. Então, é um time que precisa mostrar um trabalho melhor na pós-temporada. A derrota para os 49ers, de cara, deixou uma imagem muito ruim no ano passado. Mike Vrabel nos Titans é um técnico, ganhou o prêmio de técnico do ano, não vejo a menor chance dele ser demitido, mas a gente tem que ver qual que é esse trabalho de transição dele de quarterback, né? Como ele vai lidar com esse trabalho com o Tannehill, qual que vai ser o futuro da franquia, já pensar num time sem Derrick Henry, porque o cara não é eterno, você não pode se basear tanto assim, por mais que ele tenha tido muita qualidade, muito êxito, o prêmio foi até por isso, né? Pelo trabalho, como ele lidou sem o Derrick Henry, mas no fim da temporada, talvez a gente olhe e fale assim, cara, é o caminho certo para os Titans, né? Mas sem demitir o técnico, por favor. Kevin Stefanski nos Browns, vai depender do Watson, né? Se o Watson jogar a temporada inteira, a gente pode terminar o ano falando, olha, faltou o treinador, porque agora tem quarterback, tem um time forte, né? Agora, se o Watson não jogar, aí, né? Perdeu 4 jogos e aí muda toda a temporada, tudo isso vai ser avaliado. E o Brandon Staley na equipe dos Chargers, porque foram muitos erros no ano passado, muitas decisões erradas, muita ousadia em momentos em que você tinha que fazer o seguro, né? Muitas decisões questionáveis no ano passado e a gente pode não perceber uma evolução. Ainda acho que é um técnico inteligente, que tem um time nas mãos, que tem crédito para ter mais uma temporada, mas que talvez a gente fale assim, olha, cara, ele não evoluiu como head coach, né? Não é nem só questão do time evoluir, ele não pode não evoluir como head coach. Técnicos que não brigam por playoffs, mas a gente vai tentar ver a evolução, também estão seguros
eu acredito neste momento. É o caso do Dan Campbell nos Lions, é um time que a gente tem que ver uma evolução, mas não vou cobrar playoffs. Do Robert Saleh na equipe dos Jets. E vou colocar do Arthur Smith, né, na equipe dos Falcons, porque tá confuso tudo por lá. Né? Não tem por que você pensar hoje em mudar de treinadora. Você tá, né, uma peça atrás da outra que sai. A saída do Matt Ryan, então dá um passo atrás no planejamento, um passo... Tá confuso na equipe lá e não vejo por que você mandar o técnico embora, né, no fim dessa temporada. Alguns técnicos que para mim serão surpresas se caírem, né? Mas que o clima pode esquentar mais. Vou colocar aqui o Ron Rivera na equipe dos Commanders. Não acho que tem que cair, mas que pode vir uma cobrança, até porque é uma bagunça a equipe de Washington, né? Tudo que comanda por lá, tá tudo. Tem que mostrar uma evolução, mas lá é uma confusão a equipe de Washington. E talvez até para evitar uma imagem negativa, um noticiário negativo do dono, você manda embora o técnico, porque aí discute o técnico novo e não o que o dono está fazendo de besteira. E eu vou colocar aqui o Frank Reich, né, na equipe dos Colts. Gosto muito do trabalho dele, acho que ele é um belo de um treinador, mas podem surgir questionamentos. São 4 quarterbacks em 4 temporadas. Não é normal, não é comum. Você fez uma aposta no ano passado no Carson Wentz, acreditando que você tinha trabalhado com ele, você poderia resolver a situação do Wentz. Não deu certo, ficou a uma vitória dos Jaguars de conseguir ir para os playoffs, mas era uma vitória contra o pior time da NFL. E agora você tem lá o Matt Ryan, tá elogiando bastante o Matt Ryan. Eu acho que a cobrança vai vir um pouquinho maior para cima, porque, cara, peraí, o ano que vem eu não posso ir atrás de outro quarterback. O problema não pode ser sempre o quarterback. Você tem que também absorver um pouquinho dessa culpa. Novatos, que para mim não tem risco, mas vivem situações diferentes. A gente pode categorizar dentro dessa categoria de outra forma. Por exemplo, continuidade, né? Que a gente vai avaliar a continuidade do trabalho. O Dennis Allen, do Saints, a gente vai avaliar se ele pode ser o substituto do Sean Payton. Às vezes você muda e fala assim, cara, esse cara é um bom coordenador, mas ele não funciona como head coach. Tem que avaliar isso aqui. O Todd Bowles, nos Bucs, é um cara que, com o Tom Brady, você vai querer esse time brigando lá por título. Então pode mudar o status, né? Porque, sei lá, com o Bruce Arians, esse time chegou, ganhou um Super Bowl, chegou longe nos playoffs no outro ano, e esse time tem que manter essa qualidade. Não pode ter queda, senão o Todd Bowles vai ser questionado lá na frente. Qualquer evolução tá lindo. Esse patamar aqui eu acho interessante, que é o caso do Brian Daboll, na equipe dos Giants, né? Tem que definir o quarterback, vai traçar qual que é o rebuild da equipe dos Giants, definir qual que é o futuro do time. O Matt Eberflus, lá na equipe dos Bears, vai ser avaliado por como ele vai lidar com o Justin Fields, que é um investimento, que é uma busca dos Bears por um franchise quarterback que nunca rolou na história dos Bears. E eles têm que conseguir com o Fields. E também pensar nos outros passos do rebuild. O time está bem confuso, precisa se reconstruir de fato. O Kevin O'Connell, né, dos Vikings, que, cara, tem que mudar o ambiente deixado pelo Zimmer lá. Então, uma evolução tá boa, por mais que você cobre um pouquinho mais dos Vikings, acho que ainda é um time que você pode imaginar que tem que estar na briga por playoffs. O Doug Peterson, na equipe dos Jaguars, né? Ele mesmo falou, né, que a ideia dele é reconstruir o time da imagem negativa deixada pelo Urban Meyer, né? O Urban Meyer, olha, que trabalho horrível lá, né? E o Love Smith na equipe dos Texans, porque tem que continuar se reencontrar, né? A equipe dos Texans tem que se reencontrar, como a gente comentou um pouquinho mais cedo. Chegam numa pressão um pouquinho maior, mas não correm risco de demissão, acredito nessa forma. O Nathaniel Hackett, né, na equipe dos Broncos, o Russell Wilson não foi a passeio, não é um time para chegar lá e estar em rebuild. Você chega com a pressão de ser o primeiro trabalho seu como treinador e já ter que estar de fato na briga por playoffs. Assim como acontece com o Mike McDaniel na equipe dos Dolphins, que ele tem que avaliar a situação do Tua, mas é um time forte, é um time para brigar por playoff, mas numa AFC forrada, numa AFC leste confusa, difícil, né? Mas vai ser cobrado. E o Josh McDaniels, que talvez esteja um pouquinho, uma subdivisão dessa subdivisão nos Raiders, porque ele já tem experiência como treinador, já foi head coach, tá com um time que fez um investimento, que quer voltar a disputar playoffs, disputou a temporada passada, quer voltar nesse ano, e precisa entregar alguma coisinha. Não acho que corram riscos, mas estão em estágios diferentes esses treinadores. E, por fim, para mim, aqueles nomes que fazem total sentido que a gente veja numa lista de demitidos no fim dessa temporada. Começando com o Pete Carroll,
tá? Eu imaginava que o Pete Carroll poderia ter sido demitido na temporada passada. Acho que tá confusa, o cenário tá confuso lá em Seattle, né, por tudo que envolve a franquia, né, no geral, mas ele tem tomado decisões questionáveis, a saída do Russell Wilson não era a melhor das notícias, é o técnico mais velho da liga, eu acho que ele pode ser saído, né, tirarem ele, demitirem ele, ou então ele decidir sair no fim dessa temporada. Tem o Cliff Kingsbury, na equipe dos Cardinals, que pra mim chega com... Olha, o banquinho dele tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo demais, parecendo a churrasqueira automática do Faustão. Porque ano após ano o time caindo de qualidade, começa bem, tem queda. Eu acho ele um técnico fraquíssimo. O trabalho dele não se sustenta desde a época do college football. Para mim é inquestionável ele ainda ter um emprego na NFL. O Cliff Kingsbury, para mim, é um dos candidatíssimos a ser demitido. Assim como o Matt Rhule, na equipe dos Panthers, porque paciência tem limite, né? Investir no Darnold, não dá certo, agora eu vou seguir com o Darnold e ter esse cara... A franquia mudou, né? Mudou o dono do time, você quer fazer um novo trabalho, você quer reencontrar um caminho, mas chega uma hora que você não pode ser de novo um dos piores times da liga, porque perde receita, né? Perde patrocinador, perde bilheteria, perde muita coisa. Então precisa dar uma resposta nessa temporada, tem que ter uma evolução nesse time, por mais que não seja uma equipe para playoffs, você tem que ter evolução nesse time. E o Mike McCarthy, que para mim é um cara que está andando ali já sem emprego, né? Pra ser sincero, o Jerry Jones quer trazer o Sean Payton de volta para a franquia e vai rodar o McCarthy. Um ano passado muito ruim, decisões erradas, playoffs pode botar na culpa dele, nas costas dele também, porque foi um trabalho péssimo que ele fez ali naquele último jogo e é um técnico que para mim já está demitido. Essas são as minhas opiniões, quero saber as suas, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.